Olá pessoal, mais uma aula da disciplina Tópicos 4, Currículo, Pesquisa e Docência, né? E hoje nós vamos continuar aquela nossa discussão da unidade didática Teorias do Currículo e discutindo um pouco mais as características das chamadas teorias pós-críticas do currículo. Na aula anterior, nós vimos que as teorias pós-críticas se desenvolveram em torno da centralidade do conceito de multiculturalismo, né, como forma de abarcar a diversidade existente na sociedade. Mas isso não é o bastante, né? Existem duas possibilidades de compreender esse multiculturalismo e duas formas em que ele se manifesta no discurso sobre a realidade e também na compreensão de currículo. Primeiro, se desenvolveu uma ideia de multiculturalismo, né, uma concepção de multiculturalismo que é a chamada concepção liberal ou humanista do multiculturalismo. Também se desenvolveu uma segunda ideia que é uma perspectiva crítica, ou seja, um multiculturalismo crítico, que também se divide em duas vertentes, né? E que possuem características das correntes filosóficas, tanto materialistas quanto pós-estruturalistas, mas essas diferenças são menores em relação à primeira. Pois bem, na vertente liberal humanista, alguns valores como tolerância, respeito, convivência harmoniosa entre as diferentes culturas, eles são muito exaltados. Deve-se tolerar e respeitar a diferença, porque sob a aparente diferença há uma mesma humanidade. Então há uma tendência a partir desse discurso de negar a diferença, né? Somos todos iguais e por isso não deve existir racismo, não deve existir machismo, não deve existir xenofobia, né? Então é um discurso que também nega que determinados comportamentos violentos em relação a essas minorias existam, né? Nesse sentido, ao negar as diferenças, nega-se também as consequências, né, ou que determinados comportamentos aconteçam na sociedade em função dessas diferenças. Neste caso, o racismo, a xenofobia, o machismo ou mesmo agora a homofobia, né? Então, até mesmo na nossa sociedade atual, nós testemunhamos muito isso no discurso de determinados políticos, na maneira como se posicionam diante dos problemas. Nega-se a existência das diferenças, né? Somos todos iguais, vamos viver em harmonia, e nega-se também as consequências dessas diferenças para a sociedade. Nesse sentido, né, o multiculturalismo crítico ele vai se diferenciar em relação ao multiculturalismo liberal, porque a diferença, mais do que tolerada ou respeitada, ela é colocada permanentemente em questão, né? Permanentemente em discussão. Se nós pensarmos um pouco no significado da chamada tolerância, se uma pessoa disser para mim que me tolera, ou eu disser para uma outra pessoa que eu a tolero, talvez ela não vai receber muito bem isso, porque a ideia de que, olha, eu não gosto de você, mas eu te tolero, né? Parece que eu preciso de um esforço para estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, né? E se não for por esse esforço, de repente eu não vou conseguir ficar no mesmo ambiente. Então a gente precisa pensar um pouco no significado das palavras, né? Em termos curriculares, né, o multiculturalismo, de acordo com essa visão, ele pretende, né, paulatinamente substituir o estudo, né, das obras ou o uso de obras literárias que foram ao longo do tempo contando de determinada maneira a história, né, que seria uma produção cultural ou uma produção intelectual considerada da ideologia dominante, por obras que representam aqueles grupos que foram silenciados ao longo da história, né? E nós podemos identificar nesses grupos silenciados, né, das chamadas minorias, né, o negro, a mulher, o público LGBT, né, os homossexuais, que de maneira geral não tiveram ali suas culturas, os seus modos de ser, a sua participação na história representados, né? Então, um currículo multicultural crítico, ele deveria contemplar essa diversidade e não privilegiar aquela ideia de uma cultura ocidental, branca, heteronormativa, cristã católica. Além disso, o Silva ele vem a identificar que o multiculturalismo crítico ele se desenvolveu principalmente a partir do movimento feminista, né? E o movimento feminista eles questionaram num determinado ponto o predomínio de uma cultura patriarcal, né, baseada no homem, né? E
questionaram, né, essa profunda desigualdade entre mulheres e homens, né? Num primeiro momento, esses questionamentos se organizaram em torno do acesso das mulheres a determinados cargos ou o acesso das mulheres a determinados direitos que os homens já tinham há muito tempo. Nós podemos colocar que o direito ao voto, por exemplo, foi um objeto de questionamento muito recentemente em termos de história. Além disso, né, esses questionamentos levantam questão em torno de que eles acabam refletindo, né, que as experiências e os interesses dos homens, né, e desvalorizando em troca as conexões que possam existir entre o sujeito e alguns significados atribuídos. Então foi privilegiado ao longo do tempo determinadas características na sociedade que são características predominantemente masculinas, né? Então, a importância das ligações pessoais, a intuição do pensamento divergente, ou mesmo das artes, da estética, do comunitarismo e da cooperação foram sendo negligenciados, né? Dando-se ênfase a outras perspectivas, a competição, o individualismo, como coisas mais importantes na sociedade, né? Esses comportamentos, né, ligados à arte, à estética, ao comunitarismo, são comportamentos que ao longo do tempo se associaram muito a uma característica feminina presente na sociedade. Além disso, o multiculturalismo crítico e principalmente o movimento feminista, ele acabou impulsionando que outras questões viessem à tona e outros questionamentos pudessem ser feitos. Outros grupos, além das mulheres, passaram também a questionar, né, o porquê das suas ausências em determinados aspectos da vida social, entre eles a educação. Então, questões raciais, étnicas, as questões relativas à diversidade sexual, a própria teoria queer, né, que passa a questionar por que a heteronormatividade ela acabou se posicionando de um jeito, de uma forma a se referir pejorativamente a outras orientações sexuais, e a diversidade em geral, né? Também passaram a ganhar força e começaram a aparecer, né, nas chamadas teorias pós-críticas do currículo, né? Então, o currículo, nesse sentido, ele tem um papel, né? Um papel na desconstrução, né? Há pouco tempo atrás, um autor muito importante da educação física, o Marcos Garcia Neira, foi muito criticado na Assembleia Legislativa de São Paulo e até mesmo ameaçado de processo, né? Ele é professor da Universidade de São Paulo e o deputado questionava por que ele utilizava as palavras desconstrução, né? Dentro das suas propostas de trabalho com o currículo, né? De que desconstruir os valores tradicionais acabava ferindo, então, aquela ideia de uma escola sem partido, né? Então, o deputado, nesse sentido, ele tenta se agarrar a um tradicionalismo, a um patriarcado e negar que a sociedade hoje demanda que outras discussões sejam feitas, né? Nesse sentido da desconstrução, a desconstrução ocorre em relação ao chamado texto oficial, que não é um texto escrito, mas em relação ao discurso oficial sobre determinados aspectos da vida social, né? Questionando tanto os valores tidos como certos, né, ao longo do tempo, né, incluindo e valorizando os valores de todos os grupos, né, sociais sem distinções, né? Então, em alguns aspectos, a sociedade já avançou bastante. Num determinado ponto, se considerou que as mulheres não deveriam votar, porque elas não eram competentes o suficiente para votar. E, nesse sentido, houve um questionamento, e esse questionamento levou ao fato de desconstruir este conceito em torno das mulheres, e hoje as mulheres votam tal qual os homens votam. Hoje, questiona-se a ideia de que por que as mulheres ainda têm um salário menor que o dos homens ocupando o mesmo cargo de importância em muitas, mesmo em pequenas ou grandes empresas. Alguns ainda tentam explicar essa realidade de que a mulher merece sim ganhar menos que os homens, mas outros entendem que a mulher, sendo uma cidadã tal como o homem, merecia então os mesmos direitos, né, e a mesma abrangência desses direitos. Então a desconstrução tem a ver com esse repensar a lógica que nós damos ao funcionamento da sociedade e a determinados hábitos que nós colocamos como normas, no sentido de é assim que tem que ser.
A ideia das teorias pós-críticas e do multiculturalismo crítico questiona isso, fala assim, olha, não é bem assim que tem que ser. Por que tem que ser assim? Será que esses valores ainda encontram correspondência na realidade ou é possível repensá-los e reconstruí-los, né, a partir de uma outra discussão? O Gomes também traz uma reflexão interessante de que a diversidade, né, nesse caso, pensando num sentido amplo de diversidade, ela é um componente de desenvolvimento, tanto biológico quanto cultural da humanidade. Então, biologicamente, os seres são diferentes. Na educação física, nós costumamos utilizar a ideia, né, no treinamento esportivo, de individualidade biológica, né, que os sujeitos são diferentes e respondem de maneiras diferentes aos estímulos que se dá no treinamento esportivo, né? E, ao mesmo tempo, o ser humano também foi construindo formas diferentes de agir na sociedade, né? Então, também há uma diversidade cultural produzida pela humanidade. Essa diversidade ela vai se fazer presente tanto na produção de práticas, quanto de saberes, valores, linguagens, técnicas artísticas, científicas e principalmente em representações de mundo, ou seja, diferentes grupos têm diferentes formas de ver e pensar o mundo, né? E também, por último, de experiências de sociabilidade e de aprendizagem. Então, diferentes contextos sociais, diferentes sociedades se constroem experiências de socialização e de sociabilidade diferentes, né? E também constroem experiências de aprendizagem que vão se diferenciar de um grupo para o outro, né? Isso compõe essa diversidade. Todavia, né, apesar dessa diversidade estar presente no sentido, estar presente a priori, há uma tensão nesse processo, né? Essa tensão que o Gomes vai chamar a atenção aqui, que por mais que a diversidade seja um elemento constitutivo desse processo de humanização, né, desse processo que nós vamos nos construindo como humanos, há uma tendência, né, nas culturas, de modo geral, de ressaltar determinados costumes, determinados modos de viver como positivos, né? E, nesse caso, melhores do que outros, né? E melhores no sentido de que têm valores melhores do que outros, gerando, então, um certo estranhamento, né? Esse estranhamento ocorre em relação àquilo que é diferente, em relação ao outro, e vai provocar certa rejeição em relação ao modo de viver que seja diferente daquele denominado como melhor ou mais positivo na sociedade. Isso é problemático porque a partir do momento que um determinado modo de vida passa a ser visto como correto, e o diferente passa a ser visto como errado, então há uma tendência de se impor a esse comportamento diferente e de exigir uma mudança desse comportamento diferente, né? Adotando-se aquilo que é considerado correto. Isso acontece no sentido religioso, principalmente, isso acontece no sentido... o discurso religioso faz muito presente, tanto em relação aos homossexuais, quanto em relação às mulheres, né? Quem não conhece a expressão de que a mulher deve ser submissa ao homem, né? Então, isso explica por que a mulher teria um lugar inferior na sociedade. Então, se esse for visto como um modo certo de viver, então, quando a mulher vem exigir os seus direitos, ela vai ser rejeitada, vai ser gerado um estranhamento. Então, as feministas hoje recebem duras críticas na sociedade brasileira, que é uma sociedade profundamente religiosa e tradicional, né? E não há nada de errado com isso, mas o discurso religioso acaba por inferiorizar a luta social das mulheres por direitos iguais, porque o discurso religioso pressupõe que o certo é considerar que a mulher deve ser submissa ao homem, porque a Bíblia, lá no Velho Testamento, disse que é assim que tem que ser, né? Então, causa certo estranhamento, um modo de viver religioso e um modo de viver baseado numa Constituição republicana que pressupõe direitos iguais aos seus cidadãos. Nesse sentido, há também a ideia de que a experiência heterossexual é uma maneira correta e positiva de ser, né? E qualquer outra variação em relação a esse comportamento é considerada errada e não deveria ser tolerada na sociedade. Então, cria-se uma rejeição, ao ponto de que alguns cidadãos se acham no direito de dizer, olha, eu sou contra o homossexualismo, né? Mas eu respeito. Então, o que dá direito a um cidadão, o que sustenta o discurso de um cidadão,
que se diz contra a conduta de um outro cidadão que está relacionado à sua vida particular, né? Então, esses estranhamentos estão muito presentes na sociedade e devem ser trazidos para a discussão porque eles expressam diretamente as chamadas relações de poder. Então, aquele grupo, né, que detém ali o poder de decisão, ele acaba por rejeitar qualquer tipo de discurso que não atenda a essa norma considerada dominante, seja ela em qual aspecto for, né? O Gomes ainda vai chamar nossa atenção que essa tendência, né, de centralizar um discurso em torno de uma norma, normalmente ele está associado ao que se chama de etnocentrismo, né? Esse fenômeno, né, quando ele é muito exacerbado, quando ele é muito exagerado, ele pode acabar desembocando em atitudes consideradas xenófobas, né, que é a aversão ou ódio ao estrangeiro ou ao sujeito de uma outra região. No caso do Brasil, isso se manifesta principalmente em relação aos nordestinos, né, e também aos negros. E, por último, também ao racismo, né, que é a crença na existência da superioridade de uma determinada raça, né, na superioridade e na inferioridade de uma determinada raça, né. Há pouco tempo atrás, né, há pouco mais de um século atrás, né, se acreditava que o negro era um sujeito inferior ao branco, se acreditava intelectualmente, academicamente, se faziam seminários no Brasil há 90 anos atrás para discutir como que se poderia proceder, né, de maneira política e social para impedir que os negros continuassem, nas palavras dos estudiosos da época, procriando e aumentar a população dos brancos, né? Como é que se poderia branquear a população? Isso foi chamado naquele momento de eugenia, né? Porque se considerava que o branco era superior e, por isso, sua procriação, sua proliferação na sociedade deveria ser favorecida, enquanto o do negro e do indígena e do mestiço, que era considerado inferior, deveria ser dificultada. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e o fracasso do discurso eugenista, então esse discurso acabou caindo em desuso, né? Mas o que não significa que ele ainda esteja presente na sociedade e se manifeste em alguns hábitos e comportamentos. Por último, né, é preciso assumir que o currículo ele deve assumir um caráter predominantemente político, né? Ele já assume esse caráter, né? Por que que ele tem esse caráter político? Porque ele vai estabelecer, ele vai dar sentido, né, para a formação do cidadão e da pessoa humana para um determinado tipo de sociedade. Então, resta nós questionarmos, né, que tipo de sociedade nós queremos, né? Então, que tipo de formação nós queremos para produzir que tipo de sociedade, né? Então, acho que as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, elas se situam no sentido de contextualizar o tipo de formação que a escola deveria buscar, né, com o tipo de sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, muito se discute em educação na ideia de formação do cidadão para a sociedade. Mas qual cidadão? Qual sociedade? Pois bem, nos vemos na próxima aula, pessoal.